O que a gente pode tirar disso tudo? Que você tá errado. Não, beleza, isso já aconteceu e o que eu posso fazer com isso? E eu sou uma pessoa muito feliz. A gente assistiu o Som da Liberdade, a gente vai divulgar aqui. Fonte da minha cabeça. Mais um episódio começando aqui. Esse é o 19º episódio, cara. Semana que vem é o episódio número 20. Tem noção disso, Jonathan? 20? É o episódio 20º. Eu acho que seu microfone tá bem na sua cara. Espera aí. Pronto. Agora, é o episódio... É o 20º episódio. Que caminhada, não é? Uma longa caminhada, né, cara? 20 temas. Meu Deus do céu. Fonte da minha cabeça. E aí, pessoal? Fala, galera. Nós somos muito felizes, nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco nesse episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio do BipolaCast. E se inscreva no canal. Nós somos também umas pessoas muito felizes também. Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Você é uma pessoa feliz, Jonathan? Você é mesmo? Hã? Você é mesmo? Bom, pelo menos, eu acho que sou. Sim, nós somos. Eu sou também. Você é, Jonathan? Eu sou. E aí, o que a gente fez essa semana aqui? A gente fez tanta coisa, cara, essa semana. A gente fez muita coisa essa semana. A gente teve reuniões de negócio. A gente teve... Vamos começar de sábado passado, que a gente assistiu um filme muito impactante. A gente participou de palestras, uma palestra muito bem legal. A gente foi num show essa semana também, um show bem bacana. O Jonathan não conhecia as músicas do cantor. Duas. Vai ser 2 músicas. E a gente tá muito feliz, muito reflexível e entendendo que toda essa correria, tudo isso que a gente tem vivido faz parte de uma história que a gente tá construindo. Sim, essa semana a gente viveu muitas coisas. Foi uma semana, bem corrida. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira pra mim é um dia de resolver tudo, sabe? De deixar tudo prontinho pro sábado. E essa semana a gente teve duas dentre as coisas que a gente fez, 2 coisas que gerou o tema do podcast de hoje. A gente assistiu um filme. A gente assistiu o filme. O melhor filme do ano. Eu e o Jonathan, a gente sempre vai no cinema. Tipo, sempre quando tem algum filme, a gente vai no cinema e a gente dá a nossa nota do filme e tal, coisa assim do tipo. Mas de todos os filmes que a gente viu esse ano, esse filme tá impecável. Questão de narração, questão de roteiro, em questão da história sendo contada, a questão da atuação dos atores também. A gente assistiu o Som da Liberdade. A gente vai divulgar aqui. A mídia tá quebrando com o filme, a gente divulga na nossa mídia. Assistam o Som da Liberdade. E também a gente foi em uma palestra. Aqui em Goiânia tem um evento que chama Vitrine Flamboyant. E a gente foi na palestra da Paola Antonini, né? Ela é uma influenciadora, modelo. Vou dar a foto dela aqui. Ela é influenciadora, modelo. E ela teve uma palestra aqui em Goiânia sobre motivação. E foi uma palestra, assim, pra mim foi muito boa. Escutar a história dela novamente e ver como ela lida com a realidade. A forma como ela lidou com a história dela e ela tem lidado com a história dela. E é muito engraçado porque a forma como ela lida com a realidade deveria ser a forma como nós deveríamos lidar com a realidade. Ela falou muito que ela lida com a realidade de forma realista, né? Que, beleza, aconteceu o que aconteceu com ela e o que ela poderia fazer, né? Pra quem não sabe, acho que muitas pessoas conhecem, ela teve um acidente e nesse acidente ela teve que amputar a perna. E aí, o contexto foi, quando ela descobriu, ela não se lamentou a respeito dessa nova realidade que ela estava vivendo. E ela simplesmente pensou, beleza, isso já aconteceu e o que eu posso fazer com isso, né? E o engraçado é que muitas vezes a gente não consegue lidar com a realidade da forma como ela é. Uhum. A gente cria nossas próprias realidades, uma narrativa que seja de forma que nos agrade de viver. E aí, às vezes, quando essa narrativa que a gente criou, essa realidade que a gente criou,
vai de encontro com a realidade mesmo, de como ela realmente é, às vezes gera um desconforto e é muito dolorido. E, cara, essa questão da Paola, quando a gente coloca em questão em pauta, você falou aí, me lembrou muito sobre aquela questão de fazer as pazes com a sua própria história. Eu até falei contigo sobre um processo que eu tava passando e muitas vezes as pessoas, elas podem ir por dois caminhos, que é exatamente esses dois caminhos que a gente vai falar aqui nesse podcast. O caminho de não aceitar as outras realidades e viver em uma bolha, e a questão de não aceitar a sua própria realidade, de não receber, de não autenticar aquilo que você realmente é, de não fazer as pazes, entendendo que você é uma história completa. E a Paola foi muito interessante, cara, que eu não vi ela em duas versões. Ela não é uma versão, tipo, Paola que, o exemplo, que tava, tipo, saudável, enfim. E a Paola, depois do acidente, ela entendeu que aquilo era uma extensão de quem ela era. É muito engraçado que quando ela falou que... Em nenhum momento ela falou que murmurou. Você viu isso? Sim. Em nenhum momento ela falou que murmurou. Ela disse que naquele momento, exato no momento que ela descobriu que ela não estava mais com a perna dela, ela encontrou outro motivo pra ficar feliz. E tipo assim, não, eu não morri, eu estou viva. Então, é exatamente isso. Quais os motivos que da sua vida que você pode ressignificar o que você tá vivendo agora, né? E eu acho interessante porque, às vezes, a gente cria algumas narrativas, realidades para que seja positiva, pra gente conseguir viver elas. Mas a Paola, ela me ensinou uma coisa, que a melhor forma da gente viver de forma positiva é a gente encarar a realidade como ela é de forma racional. Porque quando a gente cria coisas, a gente não tá vivendo o que é realmente real. E quando a gente encara, tipo, não, beleza, isso aconteceu. O que eu posso fazer? Como eu posso lidar com esses fatos que aconteceram, né? Porque quando a gente lida com o que é real, a gente não tá fantasiando, a gente não tá inventando, né? É algo mais... É algo melhor da gente fazer, sabe? É o puro suco quando você vive na sua realidade, cara. E é muito bom. Você falou... Nossa, eu tô com muita coisa. Você falou isso aí agora, eu fiquei pensando... Só em um parênteses aqui, que muitas vezes a gente é capaz de criar até novas personalidades pra gente fugir daquilo que a gente é. A gente fingir que é uma coisa, a gente fingir que é uma pessoa muito feliz... Ou então, até mesmo a gente pegar um personagem de alguém muito triste, alguém muito coitadinho, que sofreu muito na vida, sendo que você pode encarar a sua vida conforme ela é, encontrar sentido nas várias coisas que já aconteceram na sua vida, e a partir daquilo ali falar, beleza, vamos pra frente. E a Paola fez exatamente isso, eu achei, cara, sensacional, e foi muito bom, cara, aquele dia. E não é uma coisa fácil. Encarar a realidade não é algo fácil. É difícil encarar a realidade. Mas eu acredito que é a melhor opção de fazer. De encarar como é que funciona mesmo. É dolorido, né, cara? É dolorido, desafiador. Mas eu acho que é a melhor opção do que fantasiar, sabe? O exercício que você pode fazer, que eu fiz essa semana, tenta pegar uma foto sua quando você é pequeno, quando você é criança, e olha para aquela foto e começa a anotar algumas coisas, alguns sentimentos que você tem sobre aquela foto, sobre quem você é. E ali, tipo, tenta entrar nesse lugar, tipo, cara, eu preciso fazer as pazes com essa criança aqui, porque ela faz parte da minha história. Então tenta pegar um momento marcante da sua vida, que aquele momento te tirou da rota, te tirou do prumo, e tenta fazer esse exercício que, bom, não é nada psicológico, não é um treinamento psicológico, nada autenticável, mas foi um exercício que tem me ajudado a fazer, tipo, olhar pra mim e, tipo, falar, cara, eu tô contigo, a gente é uma história só. Eu acho que eu vou me contradizer agora. Pode fazer isso, mano. Porque, assim, pensando mais aqui durante o episódio, a gente tá fazendo um trabalho da série N com E. E, às vezes, fantasiar a realidade pode ser uma alternativa para você lidar com seus problemas. É uma alternativa saudável? Então, por quê? Vamos pegar o exemplo da Anne. Quem não assistiu, assista. A Anne, ela
é uma menina órfã. E a realidade dela foi tão dura que ela criou outras realidades na imaginação dela para ela conseguir suportar aquilo. Foi bom para ela? Foi. Mas eu acho que, pensando aqui ao mesmo tempo, eu acho que até que ponto, né? Até que ponto essa fantasia que eu crio para ela conseguir lidar com a realidade, ela é suficiente e é saudável. E até que ponto em que eu tenho que... Não, beleza. Eu criei isso, passei por isso, me ajudou, mas eu preciso encarar a realidade como ela realmente é para que eu consiga viver de forma mais, assim, centrada. Quando a gente levantar um pouco do que ia falar. Ela criou realidades, foi muito bom, mas em alguns momentos aquela realidade tava camuflando de quem realmente a Annie é. E a Annie ela é a completude de tudo aquilo que ela viu na história dela. Sim. E tipo, ela tava criando, a série até fala, ela fala que quer ser a Cornélia, a Rainha Cornélia, ela não quer ser a Annie de Green Gable. E essa rainha, esse nome, Rainha Cornélia, essa realidade que ela cria, ela camufla aquilo que ela é. Então, o que ela faz, Jonathan? Vem comigo! Ela camufla as dores dela, ela não encara algumas coisas de forma racional. Sim. E ela acaba não gostando de quem ela é, não sendo autossatisfeita, não tendo uma autossatisfação. E esse ponto não é um ponto saudável. Sim, então o que a gente pode tirar disso tudo? Que você tá errado. Não. Por quê? Por que eu não estou errado? Porque você concorda comigo que isso foi um mecanismo que ela criou para passar por tudo que ela passou e deu certo? Até certo ponto. Então, o que é saudável é você saber manejar isso. Sim. Até que ponto você criar uma realidade para você passar por um problema é saudável e você encarar ele como ele realmente é, sabe? Faz sentido. Ou não. Fique com você aí, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa filosofia. A gente foi um pouco longe. É porque existe essas duas nuances, né? Tipo, eu vou enfrentar a realidade como ela é e isso vai ser de forma positiva pra mim. Mas eu também, a gente vê com Annie que quando ela cria essa realidade, essa narrativa dela, ajuda ela a passar pelos problemas. Beleza, foi eficaz? Foi, mas até que ponto foi? É como se ela romantizasse a vida, né? E tipo, ela fizesse uma poesia de, enfim, algo assim do E tipo. pra ela, foi necessário pra fazer isso. Foi necessário pra ela passar por isso. Mas chegou um momento que ela teve que desmontar todo o teatro e, tipo, assumir a Annie, fazer as coisas assim do tipo. Processo, né? Ela tem passado por um processo, que a gente tá acompanhando a série. Ela tem passado por um processo de, beleza, essa fantasia que eu criei não é a realidade em si. E aí eu preciso lidar com a realidade de fato. Porque ela só consegue isso porque ela tem pessoas que estão ao redor dela, chamando ela e confrontando ela com a realidade dela. Tipo assim, Annie, sai da bolha, vem pra cá, né? E isso é um perigo, porque muitas vezes a gente só quer assumir a nossa realidade. A gente só quer viver daquilo que a gente criou. E no mundo que a gente tá, a gente tem muita chance de ser alienado, né? E quando eu falo alienado, não tô falando de nenhum contexto político, que também pode ser político. Mas é num contexto de tipo, de você pegar só aquilo que te interessa, daquilo que te favorece, que não te machuca, você pegar aquilo, colocar em uma casinha de brinquedo, entrar ali dentro e falar, cara, o que acontecer aqui dentro vai somente me atingir. Mas quando você fura a bolha, sai a bolha, você vê que o mundo tem coisas relevantes te chamando também para participar, né? Que é o caso do filme que a gente assistiu, Som da Liberdade. Que foi exatamente essa sensação que trouxe pra gente. De tipo assim, uai, como assim? Tipo, tá acontecendo coisas que a nossa realidade não chega nem um pouco compatível do que realmente outras realidades estão acontecendo. E aí entra um princípio muito bacana, mano. De que quando você conhece outras realidades, você começa a ser uma pessoa que pratica a compreensão, cara.
E muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega uma faixa, uma fenda, coloca nos nossos olhos e não enxerga como o mundo realmente é. E a gente quer que ele seja somente como a gente quer que ele seja. Enfim, não sei se vocês entenderam. A gente deixa de enxergar como ele é e faz como a gente quer que ele seja. Isso é um perigo. O filme Sol da Liberdade trouxe muito essa percepção pra mim, pro Jonathan, de tipo assim, opa, vamos furar a bolha. Vamos sair do que... Vamos prosseguir. Vamos um pouco mais longe agora em questão de entender as pessoas, de entender como as pessoas estão, como o mundo funciona. E, cara, isso é fantástico, você ter esse exercício. Às vezes a gente coloca essas vendas e só enxerga a nossa realidade no mundo. Não, só existe isso. Só existe esses pensamentos, só existe essa maneira de ver o mundo, só existe essas pautas para ser defendidas da nossa realidade, né? E quando a gente, beleza, vamos enxergar o mundo, como é que o mundo funciona, como é que o mundo se estrutura, a gente percebe que as coisas vão muito além, né? As narrativas são muito além, as realidades são, assim, inimagináveis. E aí vem a nossa parte, né? Beleza, o que eu tô fazendo? Como é que eu tenho vivido a minha realidade e como é que a minha realidade tem afetado essas realidades? Né? Tipo, como é que eu tenho me conduzido para ser uma pessoa que seja relevante, né? No mundo, né? E hoje a gente vê pessoas pegando as suas bandeiras, e, enfim, aquilo que elas acreditam e aquilo que remete diretamente aos desejos delas, levantando e, tipo, eu quero os meus direitos. Isso somente com o olho da sua realidade. E quando olha pra realidade, tipo a realidade do filme, eu não sei o que acontece, mas gera uma espécie de estranheza. E tipo, não quero isso. Eu não quero isso, eu quero aquilo que me favorece, aquilo que me ajuda a prosseguir na minha realidade. É isso, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas tudo isso que a gente viveu essa semana, do filme, da palestra, do que a gente tem vivido exclusivamente na faculdade, né, Jonathan? Das coisas que a gente tem visto, ouvido e sentido, tem nos levado a uma nova realidade, e essa realidade, ela tá muito além da gente. E no final das contas, a gente tem uma realidade. Total, E completa. Existe. A realidade é uma só. Apesar de existir cada um com as suas particularidades. E a gente tem que entender como é que essa grande realidade funciona, como é que a gente está vivendo nessa grande realidade e como é que nós estamos lidando com as nossas escolhas. Nós estamos aceitando aquilo que estamos vivendo da melhor forma possível, seja você fantasiando para passar por aquele momento e depois lidando com isso que você criou, ou lidando de fato imediatamente. Não, é isso, aconteceu isso comigo, como é que eu posso reagir com isso, e lidando mesmo de forma real, ou de outras formas que o ser humano tem a capacidade de lidar com as coisas que acontecem. Mas é isso, aprendendo a lidar cada dia mais com a realidade. Então, fura a bolha ou permanece na bolha? Fura a bolha, viva intensamente, viva na sua realidade, pense na realidade dos outros, pense na grande realidade. Quando você estende a sua compreensão além de si, cara, a sua vida ela muda completamente. É porque esse assunto de realidade... 50 minutos de episódio. Não, mas só pra... se você tá aqui, você escuta, né? Não, mas só pra finalizar. É porque esse assunto realidade, ele é muito complexo. No decorrer de toda a nossa história, muitos filósofos pensaram sobre a realidade. E assim, a gente comentou alguns pontos aqui. Existe a nossa realidade particular, existe a realidade complexa, existe a realidade que a gente cria para passar pelos problemas. Então, assim, são várias realidades e como a gente lida com todas elas e como é que a gente está vivendo. Porque é isso. A gente tem que... Beleza, o episódio pode estar parecendo assim um pouco confuso ou não, mas é esse momento. Como é que você tem pensado tudo isso, né? Eu acho que o exercício mais certo a se fazer é deixar todas as realidades alinhadas uma com a outra.
A sua, que você cria, a do próximo, a realidade total, sendo coerente, sendo verdadeiro com as coisas, sendo sincero, não deixando as coisas camufladas de certa forma e deixando o seu coração, na psicologia não tem esse termo coração, já para pensar nisso, deixando o seu olhar, a sua vida um pouco além da sua bolha, da sua caixa que você criou. Que isso vai te fazer uma pessoa melhor, compreendendo o propósito de vida, tendo autoconhecimento, que é fundamental, e vivendo a vida, né? E vivendo a vida. É isso, cara. É isso aí. Mais um Episódio caótico. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Nós te agradecemos. Em nome do Pai. Nós te agradecemos, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e vai lá nos seguir no nosso Instagram e nos nossos Instagrams pessoais. @bipolarcast e @Jonathan Cordeiro e hoje é o Lima. Tchau, cara. Até sexta-feira que vem. Tamo junto. Tamo junto. Tamo mesmo? Tô brincando.